pessoal, tudo bom? Então, para a gente iniciar o ano, eu vim trazendo essa fofura aqui, olha, ele é bem pequenininho. Ele chega a ser menor do que a agulha, tá? Deixa eu medir aqui para a gente ver com quantos centímetros exatamente ele está. Mas ele é bem pequenininho, olha. Ele sentadinho, ele tem no máximo aqui 11 centímetros. Então, é um boneco pequenininho. Eu resolvi criar esse projeto aqui por ser algo mais simples e mais rápido da gente poder executar e que assim a gente consiga também trazer como rendimento, tá? Esse projetinho aqui, ele pode ser usado para topo de bolo, ele pode ser usado como um chaveirinho, se você quiser prender para pôr na bolsa, ele pode ser usado como eu fiz para um balancinho, eu vou deixar apenas as informações do balanço e as medidas do balanço para você depois, caso você queira executar o mesmo balanço que eu fiz para ele, porque eu criei ele com o propósito de fazer como se fosse uma luminária, botando LED. Mas se você tiver alguma luz que seja mais fixa, e que não tenha necessidade de ter baterias, né? Como normalmente existe esses fios de LED, você pode criar realmente o balancinho e ir construindo ele como uma luminária, sendo a luminária com fio, mas o fio fixo, como falei anteriormente. Então, esse projeto aqui, eu desenvolvi ele porque eu queria fazer, e a partir de agora eu quero realmente trazer algo que seja mais rápido e mais rentável. Projetos grandes, eles são bonitos, eles são bem mais detalhados devido ao tamanho, mas em compensação a gente ganha muito tempo fazendo e daí torna-se que não seja algo tão viável. É bom quando a gente faz para a gente ou quando um cliente quer aquilo com muita especialidade. Mas, enfim, eu vim aqui, vou trazer esse projeto, um projeto super rapidinho de fazer esse bonequinho aqui. Você faz no mesmo dia, de tão pequenininho que ele é, e ele vai te trazer um rendimento. Não vou te dizer o custo que ele sai, pois eu não trabalho fazendo os custos porque eu normalmente não vendo os meus amigurumis, tá? Eu faço porque eu gosto de fazer, eu tenho uma paixão pela arte e eu amo criar e desenvolver receitas aqui super legais. Então, eu vim trazer esse ratinho aqui. Isso aqui é como se fosse um remake do Mickey, né? Mas não é o Mickey, é apenas um ratinho. E eu utilizei as coresinhas dele e eu não criei o rabinho dele, pois como eu quis fazer para botar no balancinho, mas eu vou ver se até o final do projeto eu crio o rabinho dele ou não, tá? Então, assim, eu trouxe esse projeto rapidinho aqui pra gente fazer. Eu já fiz ele. Então, a gente vai fazer agora a ratinha. E a ratinha eu também vou utilizar as cores que foram feitas para a Minnie. Mas não é a Minnie, como estou falando. É apenas um remakezinho que eu estou fazendo aqui, tá? De um projeto que se aproxima do Mickey, mas apenas devido às suas cores. Então, esse projeto aqui, como eu já fiz o Mickey, agora a gente vai fazer ela. Ela vai ser exatamente o mesmo projeto dele. A única coisa que vai mudar vai ser aqui na perninha dela, pois eu desci aqui e criei essa outra partezinha simulando o calçãozinho dele. E nela eu não vou criar a diferença, mas eu vou deixar aqui em cima aqui na tela, esse projeto da criação da perninha, voltando isso aqui. Eu vou deixar a receita aqui na tela para você poder parar o vídeo e você executar apenas aqui a perninha dele. E ela, a gente vai seguir com essa diferença, sendo que aqui, nós vamos descer uma sainha e nele continua esse projeto aqui normalmente. É só o shortinho dele e daqui ele sobe com uma partezinha preta. Então, a gente vai começar a construir primeiro aqui a perninha e quando tiver essas partes aqui que forem diferentes,
Eu vou deixar aqui em cima, aqui na tela para você, pausar o vídeo e seguir com ele, tá? Então, e a lista de materiais eu vou deixar no primeiro vídeo, onde eu vou apresentar ele já com o meu projeto finalizado. E vou deixar toda a parte do projeto descrito do balanço. Eu não vou deixar o balanço aqui na tela. O balanço, depois eu vou gravar um vídeo pequeno e ponho as fotografias, e nas fotografias eu vou descrever para você, e você pausa o vídeo e faz caso você queira fazer. Mas o balanço é uma parte totalmente opcional. Eu fiz, como já falei, para criar a questão da minha luminária. Mas, olha, antes de você iniciar esse vídeo, já dá um like aqui no vídeo, comenta, seu comentário é muito importante para mim. Eu gosto de saber também se vocês estão executando. Vão lá nas redes sociais, porque esse projeto daqui eu iniciei deixando alguns spoilers dele, do que eu tô fazendo lá no Instagram. Então, me sigam nas redes sociais, deem um like. E se você quiser me ajudar aqui no canal com esses projetos super legais, torne-se membro do canal e vamos iniciar aqui o nosso projeto. A lista do material das cores que eu usei aqui para fazer esse ratinho, eu vou deixar na descrição, tanto as cores do ratinho quanto as cores da nossa ratinha. Então, vamos iniciar. Para fazer a botinha dela, deixa eu soltar aqui que tô com este fio aqui, olha, eu tô usando o fio chiclete, esse fio é o fio amigurumi, e a cor preto, que é o 8990, opa, eu esqueci até de dizer aqui a referência, né? É a 3131 chiclete, e a referência 8990 preto amigurumi. Confesso para você que não sou fã de trabalhar com cores escuras demais, pois para mim é um pouquinho complicado, porque confunde. Não sei se para você também confunde, mas enfim, eu estou utilizando o preto nesse projeto porque eu quero que ele fique com as cores do Mickey e com as cores da Minnie, tá? Então, vamos iniciar aqui. Nós vamos iniciar com o rosa. Eu não vou usar esta agulha aqui de 2 milímetros, pois o gancho da Tulip, ela é menor. Eu vou usar a minha outra agulha. Vou buscar ela aqui e já volto. Bom, peguei aqui a minha agulha e para você perceber, o gancho é bem menor. Olha como é menor esse gancho aqui. Então, o que que acontece? Eu gosto dessa agulha daqui. Ela realmente desliza bastante, tá? No fio. Mas, em compensação de puxar o fio, eu gosto de usar essa daqui, é da Círculo essa. É a 2 milímetros. Normalmente, eu gosto de trabalhar muito com essa agulha 2. E vai ser com ela que a gente vai dar início ao nosso projeto. Então, vamos iniciar o nosso projeto e para o nosso sapatinho, nós vamos fazer esse primeiro nó aqui, esse nó de base, porque nós vamos fazer o sapatinho com formato oval. Então, nesse processo, vamos fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Feito os nossos 5 pontos baixos, vamos pular essa primeira corrente e vamos iniciar aqui um aumento. Então, aqui nós vamos ter o nosso primeiro aumento, vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, e aqui nesse último ponto, vamos fazer 4 aumentos. 1, 2, 3, 4 aumentos. Vamos fazer 2 pontos baixos. Você já pode ir prendendo essa partezinha que fica aqui também, tá? E depois a gente deixa isso para dentro. 1, 2 pontos baixos. E aqui, nessa última corrente aqui, a gente faz um aumento. E aqui, nessa primeira carreira, a gente finaliza essa carreira com 12 pontos baixos. Vamos pegar aqui o nosso primeiro ponto para a gente iniciar a segunda carreira. E na segunda carreira, vamos fazer aqui um aumento.
Não esquece de já dar um like aí, tá? Eu preciso muito do seu like, pois assim o YouTube entende que os vídeos da Sonho de Novelo, ele é relevante e ele vai mandar para bastante pessoas. Então, fizemos um aumento e vamos fazer agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos fazer agora 3 aumentos. 1, segundo aumento e o nosso terceiro aumento. Esse sapato é bem pequenininho e vai ser bem rapidinho de você executar aí. E vamos fazer 3 pontos baixos, feitos nossos 3 aumentos, 3 pontos baixos. E vamos fazer agora 2 aumentos. Primeiro aumento e o segundo aumento. Ok, fizemos aqui na nossa segunda carreira um total de 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 18 pontos baixos na nossa terceira carreira, só que nós vamos fazer ele na base. O que significa a gente fazer ele na base? É que a gente vai trazer essa estrutura de deixar mais retinho aqui embaixo do pezinho. Então, nós vamos fazer 18 pontos, pegando ponto de base, vindo daqui, entrando aqui nesse ponto, você entra no próximo ponto e faz um ponto baixo. Dessa forma. Dessa forma aqui que você vai fazer seu primeiro ponto baixo. E põe o gancho para você não se perder, o seu marcador. Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos em todos os pontos, até finalizar a nossa carreira de número 3. Aqui. Mais uma vez. Então, eu vou seguir aqui com a minha carreira de 18 pontos baixos na base e quando eu finalizar, eu volto com você. Bom, finalizei aqui a minha carreira 3. Vamos fazer agora a nossa carreira 4 e a nossa carreira 5 de ponto sobre ponto, sendo 18 pontos baixos. E agora, para a gente fazer a nossa carreirinha, a 4, a gente vai pegar normalmente, pegando as duas alcinhas, bota o seu marcador e aí segue com os seus 18 pontos baixos. Vão ser 2 carreiras. Eu vou fazer aqui a minha carreira 4 e a minha carreira 5. Quando eu finalizar as minhas 2 carreiras, eu volto aqui com você para a gente dar início às próximas carreiras. Finalizei a minha carreira 4 e 5, vamos para a nossa carreira 6. Olha como ele é pequenininho, no instante você faz esse projeto. E eu tenho certeza que você vai amar fazer ele, porque eu sei que esses projetos pequenininhos são bem legais, né? E eles têm um rendimento bom quando a gente vai vender eles. Então, para a nossa carreira 6, vamos fazer aqui nosso primeiro ponto baixo. Põe o seu marcadorzinho, então, aqui, contando já com esse. 1, 2... Nossa, saiu aqui, mas deixa eu puxar novamente. 1, 2... 3 pontos baixos e agora vamos fazer 6 diminuições. Então, aqui vai ser a primeira pegando nas alcinhas de fora, nossas diminuições normais, tá? Que esse aqui é um amigurumi, é um amigurumi básico. 1, 2, 3, 4, 5, a nossa sexta diminuição. Deixa eu pegar aqui, que como é uma pecinha pequenininha, normalmente fica ruim de pegar. Nossa sexta diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2,
3 pontos baixos. E aqui, na nossa carreira, a gente volta a ficar aqui com 12 pontos baixos. Então, finalizando a nossa carreira de número 6, com 12 pontos baixos, vamos fazer a nossa carreira 7. E nessa carreirinha 7, ela vai ser uma carreira toda de diminuição, que nós vamos ficar apenas com 6 pontos baixos. Então, você pega apenas aqui nas alcinhas de fora e você começa a fazendo as suas 6 diminuições. Eu vou fazer minhas 6 diminuições e já volto. Eu fiz aqui as minhas 6 diminuições e botei a minha manta. Só que eu botei porque eu boto com auxílio da minha tesoura, tá? Então, eu vou botando assim, eu vou empurrando, que entra direitinho aqui, pelos esses 6 pontos. Então, chegando aqui, se você quiser botar antes, você bote antes aí o seu enchimento. Eu vou cortar aqui porque nós vamos iniciar a nossa troca de fio, que a gente vai agora usar o fio preto para a gente fazer a perninha dela. Então, feito essa parte, a gente tira aqui o nosso marcador, só para que facilite, tá? Porque, de qualquer forma, essa peça aqui vai ficar para trás e ele é tão pequenininho que, na verdade, nem faz tanta diferença para a gente fazer a nossa troca de cor. Então, eu vou soltar aqui esses últimos 2 pontos que a gente vai iniciar a nossa troca de cor. E na nossa carreira de número 8, deixa eu botar esse fio para cá, deixar aqui um pouquinho de fio. E na nossa carreira de número 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos, mas a gente vai fazer esses 6 pontos baixos pegando apenas a alcinha de dentro dos nossos 6 pontos. A gente faz ele todo em BLO. Então, eu vou botar aqui o meu marcador e a gente vai seguir fazendo a nossa carreira 8 de 6 pontos baixos. Olha só, que tá bem pequenininho. Tem essa alcinha aqui de fora e tem a alcinha de dentro. Você entra e pega aqui a tua alcinha e faz o teu ponto baixo. Então, eu vou prender aqui esses meus 2 fios, eu vou dar um nozinho e vou botar isso aqui para dentro. E a gente vai continuar fazendo os nossos 6 pontos baixos apenas em BLO. Eu vou fazer aqui a minha carreira de número 8 em BLO, já com a troca de cor, e quando eu finalizar eu volto. Então, finalizei aqui a minha carreirinha 6 e a gente vai fazer mais 2 carreiras, a 9 e a 10, de 6 pontos baixos. Eu vou seguir aqui com a minha carreirinha e quando eu finalizar, eu volto aqui com você. Pessoal, se tiver aparecendo algum barulho de furadeira aí, é o meu vizinho furando aqui em cima. Peço desculpas, mas infelizmente isso acontece quando a gente mora em prédio. Então, chegando aqui nessa parte que eu finalizei aqui, porque a gente tá fazendo apenas o pezinho da nossa mini, e o sapatinho e o pezinho, mas a gente finalizou aqui na nossa carreira 11. Aliás, finalizamos aqui na nossa carreira de número 10, que fizemos ponto sobre pontos. Fizemos a 8, a 9 e a 10. Fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto aqui. Para fazer o Mickey e fazer a parte da botinha, na carreira 11 você vai fazer 6 pontos baixos, troca a cor, faz 6 pontos baixos no vermelho, sobe uma correntinha, vira ao contrário e volta fazendo 6 aumentos. E aí você bota e vira para o lado de cá, para o lado interno. E aí você faz a parte do calçãozinho do Mickey. Mas para a Minnie, a gente vai finalizar ela aqui nessa parte da nossa carreira de número 10, com 6 pontos baixos. Então, como a gente finalizou essa parte, eu vou cortar aqui o meu fio e vou deixar, olha só. Eu cortei aqui o meu fio, mas porque eu vou colar o meu, tá? Você deixa um fio maior caso você for costurar. Eu vou colar porque
o meu intuito de fazer esse projeto é um projeto para eu fazer de decoração. Mas, obviamente, que uma criança vai querer brincar com um bichinho desse. Então, você deixa fio suficiente e você faz a sua costura. Quando eu for posicionar, eu vou mostrar mais ou menos como você pode costurar, porque eu deixei um pouco desse fio aqui para que eu possa apenas mostrar a você como é que você vai costurar. Mas eu vou fazer a colagem do meu. E aqui no caso, eu vou iniciar já o corpinho da nossa ratinha. Eu vou iniciar com a cor... Deixa eu ver que cor é essa. Essa aqui é aquele Candy Color, amigurumi. E a cor é o Azul Candy 2012. Eu vou usar ele para fazer o início do corpinho. Para o Mickey, eu usei o fio vermelho. E para a Minnie no caso, né? Tipo a ratinha, né? Porque eu tô pegando ela como uma referência. Nós vamos iniciar com a cor azul. Então, porque eu peguei uma referência. Eu peguei essa referência aqui, dessa ratinha, tá? E eu tô fazendo exatamente nesse estilo. E depois eu vou botar o detalhezinho do Mickey. Mas isso aqui é inteligência artificial. E eu quis pegar alguma coisa com uma referência, mas eu tô dando um pouquinho do meu estilo. Então, eu vou fazer a sainha dela de azul. Então, vamos iniciar. É importante que você tenha sempre uma referência quando você for executar um projeto. Pois, a partir dele, você dá o seu toque, tá? Tipo, sempre que você quiser criar algum projeto, se você quiser se arriscar a criar um projeto, busque referências antes de iniciar. Então, aqui para o corpinho, vamos iniciar o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel mágico. Deixa eu puxar mais ele um pouquinho. Puxar aqui, porque às vezes ele fica um pouquinho aberto. Mas nem é sempre bom você apertar muito, porque senão aqui no primeiro ponto fica horrível para pegar. Olha, tanto que aqui o meu primeiro ponto eu terminei que eu apertei demais. Por isso que a gente não deve fechar tanto o nosso anel mágico, mas não tem problema. Eu venho aqui e abro ele aqui com o auxílio da tesoura. Eu vou abrir ele aqui e já volto. Bom, eu abri aqui o meu ponto e aqui na nossa segunda carreira, olha, isso aqui é bem pequenininho, que chega até ser ruim de segurar. Porque essas peças pequenininhas, elas são ótimas para a gente trabalhar, pois a gente consegue ter um lucro melhor com a venda desse amigurumi que é pequeno. Mas em compensação é um pouco chatinho de fazer porque as peças são muito pequenininhas. Mas, enfim, né? A gente consegue. Então, aqui na nossa segunda carreira, vamos fazer uma carreira toda de aumento. E nessa segunda carreira, a gente fica com 12 pontos baixos. Eu vou fazer minha segunda carreira e quando eu finalizar, eu volto. Finalizei minha carreira 2, vamos para a nossa carreira 3. E na carreira 3, nós vamos fazer uma sequência de aumento. Então, aqui vai ser um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo e um aumento. Nosso primeiro aumento, na verdade, né? Então, um ponto baixo e um aumento. E você vai fazer toda essa carreira aqui de um ponto baixo e um aumento, e chegando no final dessa carreira com 18 pontos baixos. Eu vou fazer minha carreirinha 3 de um ponto baixo e aumento por 6 vezes, e quando eu finalizar, eu volto. Bom, finalizei aqui a minha carreira 3 e nós finalizamos ela com 18 pontos baixos. Vamos fazer a nossa carreira 4 e nessa carreira 4 nós vamos alternar. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Aí, vamos fazer
2 pontos baixos e um aumento. E vamos continuar com 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira 4, a gente fazendo essa sequência de 2 pontos baixos e aumento até o final, chegando aqui no final com um ponto baixo, nós vamos finalizar a carreira de número 4 com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha desses pontos alternados e quando eu finalizar, eu volto aqui com você para a gente dar início na próxima carreira. Finalizei aqui a minha carreira de número 5. Não, finalizei agora aqui a nossa carreira de número 4, que fizemos um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e aumento por 6 vezes, chegando no final aqui com um ponto baixo e ficando com essa carreira de número 4 com 24 pontos baixos. Vamos para a nossa carreira 5 e na carreira 5 nós vamos fazer uma carreira de aumento normal, sem alternar. A importância de você alternar os pontos é que você faz com que essa peça ela fique mais arredondada, não fique com essas quebras que a gente costuma fazer quando a gente faz a sequência de aumento constante. Então, na nossa carreira 5, vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Eu já fiz o primeiro, deixa eu botar o meu marcador. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nessa carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e aumento por 6 vezes, chegando aqui no final com 30 pontos baixos. Eu vou fazer minha sequência e quando eu finalizar eu volto. Então, finalizamos aqui a nossa carreira 5, que fizemos 3 pontos baixos e aumento 6 vezes, ficando com 30 pontos baixos. Vamos fazer a carreira 6, 7, 8 e 9 de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas de ponto sobre ponto e quando eu finalizar eu volto. Cheguei agora no final da minha carreira 9. Vamos cortar o fio, pois a gente vai fazer uma troca de cor aqui para a gente seguir com o nosso projetinho da roupinha dela, da nossa ratinha. Mas o Mickey não. Nossa, eu tô querendo falar o Mickey toda hora. Ele não é o Mickey, ele só se parece com o Mickey. As cores, não é? Mas ele não tem nada a ver com o Mickey, é só um ratinho. Para ele, a gente faz essas mesmas carreiras aqui e a próxima carreira seguindo, a gente faz a troca de cor para preto, pois é o corpinho dele. Deixa eu pegar ele. Então, aqui, eu cheguei aqui, exatamente aqui, e agora vamos fazer a troca de cor para a cor rosa, pois o bracinho dela e o vestidinho dela vem com essa corzinha rosa. Então, aquele passo ali do bracinho a gente só vai fazer depois que a gente finalizar esse corpo. Então, eu vou soltar aqui um pouco do meu fio, pois eu quero fazer a troca de cor para a nossa ratinha. E vamos pegar, deixa eu separar essas linhas daqui para me dar espaço. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o meu nozinho para garantir que ele não vai se soltar aqui. Então, vou dar esse nozinho. Eu vou prender ele aqui para que ele não se solte e fique... Não precisa ficar tão preso não, tá? Então, botei aqui o nosso fio. Eu vou dar um nó aqui melhor e depois que eu prender isso aqui melhor, eu volto. Então, prendi aqui o meu fio. E aqui, o que a gente vai fazer? A nossa carreira 10, vamos fazer ela toda em pontos baixíssimos. Pois eu quero criar aqui uma divisão. Vou botar o meu marcador, mas não tem necessidade aqui no caso. Eu vou botar só para que ele não caia, tá? Então, assim, eu vou fazer toda em pontos baixíssimos essa carreira, pois eu gosto de criar essa sensação de divisão realmente entre uma parte e a outra. Então, eu vou fazer essa carreira de número 10, 30 pontos baixíssimos e quando eu finalizar eu volto. Finalizei a minha carreira 10 com
30 pontos baixíssimos e agora eu vou fazer a carreira 11. Só que para a carreira 11, eu vou pegar as duas alcinhas, tá? Aqui, ó, a gente pega as duas alcinhas e vamos fazer os nossos 30 pontos baixos. Porque quando a gente faz assim, não fica aquela marcação tão expressiva do ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo, porque é como se ele completasse mais o fio e não fica aquela quebra feia, mas fica uma pontuação legal. Então, eu vou seguir pegando nas duas alças dos meus pontos baixíssimos e vou seguir aqui com a minha carreira de número 11, fazendo os 30 pontos baixos. Vou fazer aqui a minha carreira e quando eu finalizar essa carreira, eu volto com você. Finalizei a minha carreira 11. Olha como é que fica quando a gente pega, a gente faz a primeira carreira em ponto baixíssimo, para a gente trazer uma divisória, e depois a gente faz os pontos pegando as duas alcinhas de dentro. Olha como fica, não fica aquela marcação que fica quando a gente faz diretamente o ponto, pegando apenas na alça de baixo, sem ser o ponto baixíssimo, fazendo ponto baixo. Mas vamos iniciar. Então, finalizei aqui a carreira com 30 pontos baixos, a carreira 11. Vamos para a nossa carreira 12 e na carreira 12 nós vamos iniciar a nossa carreira de diminuição. Então, a 12 vão ser aqui. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto para marcar. Então, aqui vão ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência de 3 pontos baixos e diminuição por 6 vezes e a gente vai voltar a ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer minhas diminuições e quando eu finalizar eu volto. Então, finalizei agora a carreira 12 com 3 pontos baixos e diminuição por 6 vezes e a gente fica com 24 pontos baixos. E vou fazer agora a carreira 13 e a 14 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Eu vou fazer minhas duas carreiras e quando eu finalizar as duas carreiras, eu volto com você. Finalizei minha carreira 13 e minha carreira 14 com 24 pontos baixos. Vamos para a nossa carreira 15, que também será a carreira de diminuição. E aqui vamos fazer, eu vou fazer aqui logo o meu primeiro ponto. Então, aqui vão ser 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos e diminuição por 6 vezes. Você vai fazer essa carreira e no final dela você vai ficar com 18 pontos. Eu vou fazer minha carreira e quando for para iniciar a carreira de número 16, eu volto com você. Finalizei a minha carreira 15 de 2 pontos baixos e diminuição e a gente fica aqui com 18 pontos baixos, olha, bem pequenininho. Vamos para a carreira 16 e na carreira 16 vamos fazer 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer minha carreirinha de número 16 aqui, mas não esquece de já dar um like, de curtir, compartilhar, de me acompanhar nas redes sociais, que vocês sempre vão ficar sabendo com antecedência lá também. E eu vou seguir aqui com a minha carreira 16 e quando eu finalizar eu volto. Mas não esqueça de já apertar no like, aperta logo aí antes que você esqueça, tá? Mas aperta nesse like. Finalizei a minha carreira 16, vamos para a nossa carreira 17, que também será uma carreira de diminuição. E aqui vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer também por 6 vezes um ponto baixo e diminuição, ficando apenas com 12 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha de diminuição e quando eu finalizar ela, eu volto com você. Finalizei minha carreira 17, vamos para a nossa carreira 12 e nessa carreira 12 nós vamos fazer ponto sobre ponto, mas a gente vai fazer pegando apenas na alcinha interna, em BLO. E aqui nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o primeiro,
segundo. Vou fazer aqui a minha carreirinha com 12 pontos baixos e quando eu finalizar, eu volto. Finalizei aqui a carreira 18 com 12 pontos baixos em BLO. Você agora vai cortar o seu fio, deixa fio suficiente que você vai necessitar de fazer a costura depois que a gente fizer a cabeça. Então, finalizei essa minha parte aqui e vou botar o enchimento. Você bota seu enchimento aí e depois a gente volta juntos para a gente fazer o bracinho. Então, com esse nosso corpinho finalizado, depois do enchimento, vamos reservar igual fizemos os nossos sapatinhos. Eu vou deixar ele reservado e nós vamos iniciar agora o bracinho. Para o bracinho, nós vamos usar esse fio branco do Amigurumi Soft. Vamos usar o mesmo rosa do corpinho, que foi o chiclete 3131, e vamos usar o preto. São essas três cores que vamos usar. E a gente vai iniciar pela nossa mãozinha. Eu preferi usar o Amigurumi Soft porque ele, como ele dá uma sensação de maior também, a peça fica um pouquinho maior com ele, eu acho que também deixa mais fofinho, então por isso que eu decidi fazer a parte da mãozinha com um Amigurumi Soft. Mas, caso você prefira fazer com outro fio, você pode fazer com o Amigurumi normal. Então, vamos iniciar aqui o nosso bracinho. E aqui no nosso bracinho, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico, aqui na nossa primeira carreira. Então, vamos botar 6 pontos. 1, 2, 3.